por que a gente fica endividado, né? Principalmente em casal. Porque tem gente que fica endividado, mas não entende o porquê. Simplesmente ela tá lá. E é o que eu sempre falo, o primeiro passo da mudança é a gente entender o que precisa ser mudado, né? É a gente aceitar que precisa mudar e entender o que precisa ser mudado. Então, se a gente não tiver essa primeira reflexão do porquê que eu tô assim, ou como que eu cheguei até esse ponto que eu cheguei, se eu não fizer essa reflexão, eu não vou conseguir sair da estaca zero. Ou até vou conseguir, mas eu vou fazer aquele famosa roda gigante, sabe? A gente fica assim, então a gente está num ponto A, daí a gente dá uma volta e cai nele de novo. E esse cair nele de novo é nas dívidas. Às vezes a gente cai pior, né? Então a gente está indo de um jeito, a gente acha que está fazendo certo para sair e no fim a gente só se enrola mais e volta no mesmo ponto. E eu tô aqui para que isso não aconteça com ninguém, para que a gente não fique dando volta em círculo nesse sentido. A gente tem que avançar, a gente tem que subir, né? Então, algumas coisas que fazem as pessoas se endividarem, os casais se endividarem principalmente, né? Esse aqui, eu acho que talvez seria o campeão de muitos casais, né? E que eles não percebem. Muita gente acaba vivendo num padrão de vida acima do que deveria ou do que poderia. A pessoa pensa que aquele é o padrão de vida para ela. Mas, e quando eu digo padrão de vida é assim, são os seus gastos frente ao que você ganha. Então, se você ganha X, os seus gastos deveriam ser de X menos alguma coisa, certo? Não importa quanto seja o quanto você ganhe. E tem muita gente que não tem esse padrão. Então a pessoa ganha aqui e ela está gastando quase aqui. Outras gastam exatamente igual e outras gastam até mais. Então as pessoas elas ficam conservando um padrão de vida muito mais do que deveria. E isso durante um mês não vai matar ninguém. Durante 2 meses também não vai matar ninguém. Só que viver assim também não vai matar, né? Vai te deixar endividado. Mas isso não é bom. Então o que acontece é que a pessoa vai repetindo esse padrão e ela vai ficando, né, nesse patamar que ela teoricamente não deveria ou não poderia pelo que ela está ganhando. E isso passa um mês, passa 2, passa 3, passa 1 ano, 2 anos, ela acaba ficando endividada. Esse casal acaba ficando endividado. Então o primeiro ponto que eu vejo que deixa os casais endividados é essa questão de ficar vivendo acima de um padrão que poderia. E a gente já vai falar sobre como que a gente descobre isso, como que a gente faz isso. Uma outra coisa, que é um passo 2, é quando a gente também não tem a nossa famosa RE. Estou abreviando aqui para vocês o que é RE, a reserva de emergência, ou a reserva financeira. Por quê? O que tem a ver a reserva financeira de emergência com ficar endividado? Ela é justamente para cobrir aquelas coisas que a gente não estava esperando que acontecesse, que sempre acontecem, né? Coisas inesperadas. E que às vezes a gente precisa de um dinheiro extra para alguma coisa. Isso pode ser o quê? Pode ser uma série de, eu não sei, medicamentos que você vai ter que comprar num determinado momento aí da sua vida. Pode ser um desemprego, pode ser várias coisas, né? A gente não espera que isso aconteça, ninguém fica torcendo para isso acontecer, ninguém fica, ai meu Deus, e se eu ficar desempregado? Mas a gente tem que estar preparado para isso. E a reserva é para isso, para a gente se preparar. Por quê? Porque se a gente não está preparado para isso, no primeiro imprevisto, bateu o carro, chegou lá num valor que não cobre na franquia. E você não tem aquele valor ali sobrando todo mês. Você pegaria isso da sua reserva. Só que se você não tem, das duas uma. Ou você vai ficar com um carro batido, todo amassado, mas se você precisa consertar porque você trabalha com o carro, seja lá o que for, você vai arrumar o carro e você vai dar um jeito. Só que geralmente esse dar o jeito é você se endividar. Geralmente dar esse jeito é você gastar mais do que poderia. E aí começa o endividamento, né? E eu estou dando um exemplo aqui do carro, mas pode ser um monte de coisa, né, gente? Eu não sei o que pode acontecer aí. Comigo aconteceu o desemprego. Eu não fiquei endividado, até porque eu ainda não estava casado, mas eu já, enfim, tinha a minha vida financeira, só que eu tinha minha reserva e tudo mais. Então, tem várias coisas que podem causar endividamento desses imprevistos, né? Então, geralmente é desemprego ou algum gasto com vamos dizer assim, com saúde, né? Então, isso geralmente acaba fazendo as pessoas se endividarem. Uma outra coisa que também faz, e pouca gente identifica isso, né? Que é o quê? Não conversar sobre dinheiro. Tem muita gente que não conversa sobre dinheiro. Mas como assim? O que tem a ver eu não conversar sobre dinheiro com eu ficar endividado? Você não alinha nada. E aí um não sabe quanto o outro gasta, como que está a situação, não tem essa conversa, e quando vê, está endividado. Pior dos casos é quando às vezes tem uma mulher endividada e o marido não, e ele nem sabe, né? Na verdade os dois estão, porque é o casal. Mas assim, essa falta de sinergia também pode causar casais endividados. E isso acontece até hoje em muitos casamentos, né? Isso, infelizmente, às vezes desenrola em outros problemas que aí, às vezes, até geram uma crise no casamento. Então, não conversar sobre dinheiro é um problema que, às vezes, deixa casais endividados. Outra coisa que também pode deixar casais endividados são aqueles casais que são muito desorganizados, né? Então, aquela coisa, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai,
vai vivendo a vida, eu só sei que no final do mês a gente dá um jeito, paga a conta e tal. A pessoa nunca sabe, não sabe direito quanto recebe, não sabe o dia que cai na conta, não sabe quando que vence a conta, não tem noção quanto que gasta com o mercado, vai fazendo. Mas o que acontece? Numa dessas que os dois vão se enrolando, acaba gastando mais do que poderia, ou então, eu não sei, vem lá o imprevisto. Então, essa desorganização, ela acaba contribuindo também para a gente acabar ficando endividado, né? É o que eu falei, isso uma vez não dá nada, né? Se você uma vez ficar um mês um pouco mais displicente, que a gente fala, não vai ficar endividado só por causa disso. Mas são aqueles pequenos hábitos que eles vão se repetindo, que eles vão levando você para um caminho, né? Tem uma frase, nem lembro onde é que eu ouvi, mas diz assim, né? Primeiro você forma os seus hábitos e depois os seus hábitos vão formar você. Então é exatamente isso, pro bem ou pro mal. Você formou alguns hábitos ali, então você tem casais que tem o hábito de ser desorganizados, que tem o hábito de não cuidar das finanças, que tem o hábito de não controlar quanto entra, não controlar quanto sai, tem o hábito de simplesmente vai gastando, vai entrando, vai saindo. Esse hábito é prejudicial para as finanças. E esse hábito, na maioria das vezes, ou muitas vezes, acaba criando casais endividados, acaba criando dívidas. Então esse é um outro comportamento, né? Dentro desse desorganizado, né, desse casal desorganizado, tem aqueles casais que também nunca fizeram um tipo de orçamento familiar, nunca fizeram um planejamento mínimo, básico. Então isso também acaba, é um tipo, né, de desorganização. A gente não planilha nada, não anota nada, não tem muita noção, só vai vivendo, vai gastando. Isso também muitas vezes pega as pessoas desprevenidas e fica endividada. Então esses são, acho que, os principais pontos assim que deixam os casais endividados. E aí o que acontece? Quando a gente não percebe isso e a gente não arruma isso, a gente entra numa dívida, não sabe por que entrou nela. E a gente continua repetindo aquilo que fez a gente entrar na dívida. Então o que acontece? Vai afundando mais na dívida. A dívida vai crescendo, vai aumentando. Porque a pessoa tem, às vezes, alguns padrões comportamentais que levaram ela para isso. E uma vez que ela entrou e ela continua repetindo, ela vai só cada vez se afundando mais na dívida. Então a gente tem que identificar isso. E eu sei que às vezes alguém pode perguntar assim, né? Como que eu, por exemplo, posso ajudar esses casais se eu não cheguei a viver nesse caos financeiro? Porque de fato eu nunca fiquei num caos assim, dessa coisa de tá tudo atropelado, tudo embananado, a gente não tem noção de nada. E tá lá. Geralmente, né? As pessoas que ajudam outros a saírem das dívidas são pessoas que já ficaram devendo milhões e tudo mais. E eu não fiquei devendo milhões e tudo mais. Mas assim, o que eu posso dizer da minha parte, né? Eu aprendi a agir de uma certa forma diferente em algumas situações que geralmente a maioria das pessoas fazem, né? E acabam fazendo errado e acabam errando. Então assim, eu tive o privilégio de conseguir aprender sem precisar errar eu mesmo. Eu consegui aprender vendo outras coisas, vendo outras pessoas, né? Às vezes com o erro dos outros. Eu não esperei minha vida chegar numa situação caótica para começar a cuidar das minhas finanças. E você também não precisa esperar a sua vida ficar uma bagunça para você começar a cuidar do seu dinheiro. Você não precisa esperar ficar 10 mil negativo lá no seu cartão, no seu cheque especial, sei lá onde, para você começar a falar assim, puxa vida, eu preciso começar a cuidar do meu dinheiro, eu preciso aprender um mínimo de finanças, eu preciso saber como é que eu me organizo, eu preciso saber o básico. Você não precisa chegar nesse ponto. E foi isso que eu fiz. Eu não esperei chegar nesse ponto, eu simplesmente fui aos pouquinhos aprendendo, fazendo curso, vendo aula, perguntando para não sei quem. Eu tive durante muitos anos, né? Já comentei aqui com vocês. Eu tive durante alguns anos um consultor financeiro. Então eu era aquele cara que ficava perguntando, sabendo, mas por que isso? Como é que funciona aquilo? Tal. Como é que é isso? Como é que é isso? E eu fui aprendendo. Então assim, a gente não precisa esperar ficar tudo ruim para tentar ficar tudo bom. Você pode ir aprendendo. E é isso que eu queria passar aqui para as pessoas. Talvez tenha gente aqui que fala assim, não, mas eu não estou endividado. Graças a Deus. Aplaude aí, igreja, de pé. Que bom que você não ficou endividado, não está endividado. Mas não espere que alguma coisa ruim aconteça para que você acorde e fale assim, não, deixa eu cuidar das minhas finanças. Começa hoje. E você que talvez está endividado ou endividada e está aí, às vezes, um pouco desmotivado, nessa live aqui eu quero ajudar você. Então, o que eu vou passar aqui são algumas coisas que eu aprendi vivendo, coisas que eu fiz, que eu faço com a minha esposa, coisas que a gente viveu juntos, né? Coisas que a gente pôde aprender na vida. E são boas práticas. Mas como sabe que são boas práticas? Tá dando certo até hoje pra mim. E tá dando certo pra muitas outras pessoas. Então eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, para que a gente
possa, às vezes não acertar em tudo, mas pelo menos errar menos. E só o fato da gente errar menos já muda bastante a nossa rota, né? Tem eu vou tentar lembrar aqui de um versículo que é muito bom, mas fala sobre a gente buscar conhecimento, né? Buscar sabedoria. Então a gente não precisa... tem gente que busca só mais dinheiro, né? E não busca formas de administrar esse dinheiro. Eu não sou muito a favor dessa linha de raciocínio, porque aquilo que se a gente não sabe administrar pouco, a gente também não vai saber administrar muito. Eu lembrei, era um versículo em Provérbios que ele fala assim, né? Busca o conhecimento, né? Busca a sabedoria. Mais do que você buscaria o dinheiro, busca a sabedoria, porque o lucro dela, o rendimento que você vai ter com esse conhecimento, com essa sabedoria, vai ser melhor do que o ouro e a prata. É mais ou menos assim que fala o versículo. E é isso que eu acredito bastante mesmo. Para mim, é isso que eu acredito para as pessoas. Se a gente buscar primeiro o conhecimento, depois o resto vai ser consequência. Se você buscar conhecimento sobre como cuidar do seu dinheiro, se você buscar conhecimento sobre como você se organizar com a sua esposa, com o seu marido, se você buscar conhecimento para você ter uma vida financeiramente saudável, o resto é consequência. Quando você ganhar mais, e você vai ganhar mais, você vai saber administrar aquilo. Não adianta você ter R$1.000 e não saber cuidar de R$1.000. Quando você tiver 10 mil, se tiver, você não vai conseguir cuidar direito desses R$10.000. Essa aqui é a verdade, tá? E vamos lá. Então isso é importante. E é com esse conhecimento, com essa sabedoria aqui, que você pode se tornar um casal que eu chamo, né, do famoso casal diamante. O que é esse casal diamante? Eu gosto desse termo casal diamante e eu acho que ele tem tudo a ver. Porque, eu não sei se você sabe, né, mas o diamante em si, a peça, né, a substância, ele é formado de substâncias. O diamante ele é formado de substâncias que você encontra na natureza, não são substâncias raras. Só que, por que ele é um diamante? Porque essas substâncias passaram por um processo diferenciado e por passar por esse processo é que aquilo acabou virando um diamante. E por que eu faço essa correlação? Porque eu entendo assim que casais diamantes são, vamos dizer assim, casais mais raros, né? Como é um diamante. Só que esses casais que são mais raros, eles são raros não é porque eles têm nada de especial, não é porque eles nasceram num berço de ouro, não é porque eles, sei lá, ganharam na Mega Sena, não tem nada a ver com isso. Um casal diamante é simplesmente um casal formado por pessoas normais, por um marido normal, uma esposa normal, ou seja, pessoas que às vezes não tiveram grandes privilégios, pessoas que batalham na vida para conseguir aquilo que querem, pessoas que estão aí aprendendo, crescendo, evoluindo na sua carreira profissional, que estão às vezes abrindo negócios, estão começando a empreender. Só que essas pessoas comuns, normais, elas aprenderam algumas coisas básicas e elas colocaram isso em prática por um tempo e elas repetiram isso. Então, são pessoas normais que conheceram algumas coisas e repetiram isso várias vezes e por fazer isso, elas tiveram um resultado que mais de 90% das pessoas não têm. E esse resultado não é porque elas são extraordinárias, é porque elas são normais, como todas as outras, só que elas fizeram algumas coisas básicas várias vezes. Elas repetiram alguns tipos de comportamento durante vários meses e isso levou elas para um resultado que a maioria das pessoas não tem. É o que eu falei no começo hoje, né? Primeiro você cria os seus hábitos e depois os seus hábitos vão criar você. Anote isso daí. Primeiro eu crio meus hábitos, depois os meus hábitos vão me criar. É mais ou menos isso. Então, quem é que não gostaria de ter o dinheiro sobrar todo mês? Todo mundo gostaria disso. Quem é que não quer mais ter problema causado por falta de dinheiro? Todo mundo quer. Quem é que não gostaria de poder realizar aqueles sonhos que não saem do papel por questão financeira? Todo mundo quer. Agora, quem é que faz o que precisa ser feito para isso acontecer? Quem é que faz isso? Acho que eu vou contar no dedo de uma mão quem é que faz. Entendeu? As pessoas não conseguem. Elas não conseguem nem ficar, às vezes, 10 minutos ouvindo um conteúdo novo que elas não ouviram e que vai fazer a diferença na vida delas para elas mudarem de vida. Nem isso consegue. Como é que vai conseguir praticar alguma coisa durante meses? Você percebe? Então é alguma coisa assim que é básico, só que poucas pessoas fazem. E esses casais diamante são esses que fazem esse básico, que gastam, ou melhor, investem um tempo da vida deles para aprender um pouco mais sobre finanças, sobre como cuidar do seu dinheiro e só repetem isso várias vezes no mês. É isso que eu ensino. E como que você viraria um casal diamante? Ouvindo o que eu falo e praticando isso durante alguns meses. É isso, basicamente. Você não precisa ser expert em finanças, você não precisa ser expert em economia, você não precisa ter feito uma faculdade de alguma coisa voltada para o mercado financeiro, nada disso.
Você só precisa fazer algumas coisas simples por um determinado tempo, durante um tempo. E isso é totalmente possível que qualquer casal faça isso, né? Eu já contei aqui outras vezes, quando eu fui casar com a Lívia. Eu não sei quem estava aí, quem já ouviu, mas a gente não era milionário, nós não somos ainda milionários. Mas assim, nós éramos, o exemplo que eu estou dando aqui do casal diamante. Somos, né, casais normais. Então nós trabalhávamos, cada um tinha o seu emprego, ganhávamos um bom salário, nada muito exorbitante, nada pouco, todo mundo ali crescendo na carreira. E nós fizemos no nosso casamento, na nossa lua de mel, coisas que, para pessoas, vamos dizer assim, do nosso patamar, como é que eu poderia colocar? Do nosso patamar financeiro, talvez, que outras pessoas dificilmente conseguiriam fazer da forma que a gente fez, ou seja, sem se endividar no curto espaço de tempo que a gente teve para se planejar, né? 1 ano para fazer tudo aquilo que a gente fez, eu considero como pouco tempo. E a gente conseguiu fazer e a gente não se endividou. A gente fez o nosso casamento dos sonhos, a gente queria ter um monte de coisa que a gente queria contratar e a gente fez. E como que vocês fizeram isso? O básico. A gente fez lá, a gente sentou, a gente viu quanto cada um ganhava, a gente viu quanto cada um gastava, a gente viu quanto cada um podia poupar. A gente começou a poupar, não foi um mês, foi 1, 2, 3, um mês após o outro. A gente colocou todos aqueles gastos num local organizado, via quanto sobrava, via quanto que ia faltar, fazia conta, era isso. Só que a gente foi repetindo isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente foi fazendo. Quando chegou lá, depois de 1 ano, um pouco mais, a gente tinha uma baita de uma festa para mais de 200 pessoas, todo mundo comendo do bom e do melhor, com música ao vivo, enfim, num buffet, né, num lugar lá excelente. Aquele nosso buffet, depois eu descobri que gravava programa de TV lá de casamento, passava, nem lembro onde, acho que era na Record, enfim. E assim, fizemos isso. Por quê? Vocês são milionários? Vocês são ricos? Não, mas a gente fez um bom planejamento, a gente fez algo básico, só que bem feito, e a gente continuou lá, e a gente continuou fazendo isso até hoje. A gente continua fazendo, da mesma forma que a gente se planejou para casar, a gente continua se planejando para fazer os outros sonhos que a gente tem pela frente. É isso. Então sim, qualquer casal pode virar esse casal diamante que eu estou falando aí. É só a gente fazer o básico bem feito. Agora, se eu estou endividado, o que eu preciso fazer? Qual seria o básico bem feito para um casal que está endividado? O que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer? Primeira coisa que eu queria falar é que se você está endividado, se você tem, ainda que seja um financiamento, né? Às vezes um financiamento as pessoas não encaram como uma dívida, mas é uma dívida. Mas assim, seja a dívida que for, uma dívida no cartão, uma dívida, enfim, o seu melhor investimento é quitar essa dívida, tá? Porque o banco, né? Se tem uma dívida no banco, os juros do banco vai ser maior do que os juros de qualquer investimento que você vai achar ali. O banco sempre ganha mais. Então não se engane, tá? O seu melhor investimento é quitar sua dívida. Agora, como que a gente faria esse básico bem feito caso a gente esteja endividado? E é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. É isso que eu queria passar pro pessoal que está no Insta, pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Facebook, para que vocês possam tomar nota disso, porque isso aqui, você vai falar, nossa, mas que básico isso. É básico mesmo, não tem nada de difícil nisso que eu vou falar aqui. Se você fizer isso e for consistente nisso, pronto. Você sai da mediocridade. E quando falando mediocridade, é a média, né? Ser medíocre é estar na média. Você sai dessa média. Porque a maioria das pessoas não faz isso. Não faz isso. Vai por mim. Não faz. Ou faz metade, faz parcial, faz por pouco tempo, mas não faz isso. Então, isso que eu vou deixar aqui para vocês são passos muito bons e que vão ajudar quem estiver endividado. Seja aí com uma dívida, 2 dívidas ou 10 dívidas. Se você pegar isso aqui e aplicar para você, eu tenho certeza que você vai ter algum tipo de resultado. Então assim, qual seria o primeiro passo para um casal que está endividado? Primeira coisa, o que eu preciso fazer se eu estou endividado e eu quero sair da dívida, tá? Só se você quiser sair da dívida. Se você não quiser, não tem problema. Agora, se você quiser sair da dívida, qual que seria o passo 1? Alguém arrisca alguma coisa para um passo 1? Deixa eu ver aqui. O que seria, né? Esse primeiro passo para quem está endividado. Começa a juntar dinheiro, começa não sei o que. Não. É mais elementar do que isso, é mais básico do que isso. Sabe o que todo casal que está endividado deveria fazer? A primeira coisa que ele deveria fazer seria se conscientizar. O que é isso? É entender o que levou ele a chegar nesse ponto. É cair a ficha de falar assim, como que eu cheguei onde eu cheguei? Por que nos endividamos? E isso, a gente às vezes... sozinho a gente fica culpando os outros, né? Mas tenham aqui, né, autorresponsabilidade. Então,
Tudo que acontece ou deixa de acontecer com a gente tem uma parcela de culpa nisso. Não adianta ficar jogando no governo, não sei o quê. Então precisamos entender. Temos que entender. Ah, mas eu fui demitido. Fui demitido por causa da crise. Será que você foi demitido por causa da crise? Olha só. Não, fui demitido por causa da crise. Ó, na minha empresa lá, 50% dos funcionários foram demitidos da crise. E eu estava nesse meio, 50% dos funcionários. Não tive o que fazer. Será? Então tome cuidado se você pensa desse jeito, porque se passar algum tempo e tiver outra crise e você tiver empregado, então quer dizer que você simplesmente vai ser demitido. Olha só, você pode pensar um pouquinho diferente. Em vez de você pensar assim, fiquei endividado porque fui demitido, você pode pensar, por que fui demitido? Aí você vai chegar numa outra pergunta. Bom, 50% da minha empresa foi demitida. Por que eu estava nesse 50% que foi demitido? Porque se você estava nesse 50% que foi demitido, isso quer dizer que você não fazia parte dos melhores 50% da sua empresa. Porque se você fizesse parte, provavelmente você não seria demitido. É duro ouvir isso, né? Mas é que isso nos leva a refletir algumas coisas. Então, se a gente chega nessa conclusão, por exemplo, a gente pode rever a forma como a gente está lidando com o nosso trabalho. Como que a gente está comunicando a forma como a gente faz as coisas no trabalho. Será que eu estou fazendo sempre mais do mesmo? Será que eu sou um bom funcionário? Será que eu sou o tipo de funcionário que eu gostaria de ter caso eu tivesse um negócio? Começa por aí. Então, você percebe como quando a gente começa a abrir a cabeça para pensar por que eu cheguei nessa situação, a gente consegue mudar várias coisas. Antes de falar de dinheiro, conscientização. E isso, às vezes, deve passar por uma conversa no casal. Por que a gente chegou a ficar com dívidas? Então eu dei o exemplo aqui do desemprego, mas sei lá, poderia ser vários outros, né? Então, se você ficou desempregado 2 meses e já se endividou, então você já tem outro erro aí, né? Você não tinha uma reserva financeira que você deveria ter para esse tipo de situação. Mas enfim, seja qual for o motivo, é importante a gente entender ele. É importante a gente assumir para nós mesmos, falar assim, caramba, eu errei nesse negócio aqui, ó. Por quê? Porque esse é o primeiro passo para eu mudar. Se eu não entender que tem alguma coisa errada, como é que eu vou avançar? Como é que eu vou mudar uma coisa se eu não reconheço que ela precisa ser mudada? É impossível. É aquela outra frase que diz o seguinte, né? É impossível você ensinar uma pessoa que acha que sabe tudo. É impossível. Não dá para você ensinar alguém que não quer aprender. Então, como é que você vai mudar alguém que não acha que precisa mudar? Como é que a pessoa vai mudar se ela não reconhece o que precisa ser mudado? Não tem como, não vai acontecer. Então, o primeiro passo que eu diria para um casal que quer sair das dívidas é entender o que precisa ser mudado. Por que eu estou aqui? Se eu entender por que eu estou aqui, eu já vou entender o porquê que eu preciso ser mudado. Então, já é um primeiro passo. E muitas vezes, esse é um dos passos mais difíceis, né? Esse é um dos passos mais difíceis. Mas beleza. Vamos supor que a gente fez esse primeiro passo. O que vem depois aqui na sequência? Deixa eu ver aqui. Timerzinho. O que vem depois na sequência? De eu entender, né? O porquê que eu estou endividado. Eu deveria mapear as minhas dívidas. Então eu não sei se eu tenho uma dívida, se eu tenho uma dívida só é muito fácil, né? Se eu tenho 2 ou mais dívidas, eu deveria mapear. O que é esse mapear as dívidas? É colocar num papel, numa planilha, as informações principais de cada dívida. Então o que eu estou falando? Estou falando do valor dessa dívida. Se é uma dívida que está parcelada lá, o prazo dela, a taxa de juros dessa dívida, como que ela cresce, né? Para quem que você está devendo? É uma dívida do quê? Do cartão de crédito? É uma dívida, não sei, do seu aluguel? Que dívida que é? É importante você ter esse mapa, né, dessas dívidas aí. O pessoal que é meu aluno lá do curso do Casal Diamante, que é um curso que eu tenho para casais, lá a gente tem uma planilha que eu chamo de mapa das dívidas, né? E ali ela te ajuda a você colocar suas dívidas ali, já faz algumas contas, mas você pode fazer isso no papel, você pode colocar essas informações básicas das suas dívidas, porque você tem que saber como é que você tá, você tem que saber como é que tá. Às vezes a pessoa fala assim, tô devendo, mas tá devendo quanto? E para quantos? Ixi, sei lá, tem umas 4 dívidas aí, no total eu nem sei como é que tá. Já começou errado, já deveria ter isso mapeado, já deveria ter isso num papel, numa planilha, alguma coisa. Então assim, coloque isso em algum lugar, para você ver isso, para você saber o tamanho do problema. Se você quer resolver um negócio e nem sabe que negócio é, como você vai resolver? Você não vai resolver. Então, coloca lá as informações principais de cada dívida. E aí, o terceiro passo, o que seria o terceiro passo para a gente poder sair? É fazer o que eu chamo de raio-x financeiro, né? Esse raio-x, eu vou resumir ele aqui porque eu já falei tantas vezes que eu não quero ser tão repetitivo. Eu sei que a maioria das pessoas já deve ter ouvido, mas basicamente o seu raio-x é entender como que funciona o dinheiro que entra e sai de vocês. Para onde que vai o dinheiro? E da onde que entra? Quanto que sai? Você tem que fazer esse raio-x para você ver aquilo que sobra depois de você pagar suas contas básicas. Então, nesse raio-x, você vai conseguir ver as suas despesas básicas, né? Você vai saber quanto você gasta com luz,
com água, mais ou menos, né? Com condomínio, com aluguel, com contas de celular, que mais que você faz aí? Não sei, TV a cabo e outra, supermercado, com lazer, comer fora de casa e por aí vai. Depois que você faz isso, você vai conseguir ver só aquele montante que você precisa para pagar suas contas básicas, aquilo que você vai precisar para viver nesse momento, vamos dizer assim, mais apertado que você está com dívida. Quando você faz isso e descobre esse valor que é o seu básico, e você sabe o quanto que entra, né, de receita, que a gente fala, então você tem aqui o que você precisa do básico e você tem aqui tudo que entra. Quando você descobre esses dois valores fazendo raio-x, você vai descobrir um terceiro valor. Quando você tem esses dois aqui, você vai descobrir um terceiro valor, que é o que eu chamo de VPA. O que é esse famoso VPA? Não sei quem já ouviu falar desse VPA. Esse VPA é a abreviação de valor potencial de acúmulo. O que é isso? Tá complicado, calma. Isso aí é o que você potencialmente consegue acumular todos os meses. É o que você tem de potencial para quitar a sua dívida. Então é aquilo tudo que entra, menos aquelas receitas básicas, despesas básicas, né, ou essenciais. Essa diferença é o seu VPA. É o quanto você vai ter para poder começar a quitar dívida. Você precisa saber isso também. Então percebe que, primeiro você entendeu por que você está onde você está. Segundo, você mapeou a sua dívida. Você entendeu como é que ela está. Terceiro, você se mapeou. Você entendeu como é que está a situação financeira sua, da sua esposa, sua, do seu marido, da sua família. Como é que vocês estão? Como é que entra dinheiro, quanto que entra, quanto que sai. E aí você acha esse famoso VPA. Quando você tem esse VPA, você já começa a ter uma noção daquilo que você pode guardar todo mês versus aquilo que você está devendo. E se você fizer uma continha de padaria, pegar isso que você está devendo e dividir por isso, você já vai chegar mais ou menos, tá? Num valor de meses, que é o tempo que você demoraria para quitar suas dívidas se você não mudasse nada como você está. Você só está tirando uma fotografia da sua situação. Então você tem lá o total que você deve e o seu VPA, certo? O seu valor potencial de acúmulo. Se todo mês eu conseguir guardar isso, em X meses eu vou quitar tudo isso aqui. Essa é uma primeira conta que você pode fazer. Para que você faz isso? Porque você tendo essa noção, você pode entender que talvez esse seu VPA ele é muito baixo e que pode valer a pena você fazer alguma coisa para ele aumentar. Que tipo de coisa eu posso fazer para aumentar o meu VPA? O que eu posso fazer para aumentar esse VPA? Eu posso criar uma outra fonte de renda temporária, fazendo renda extra, de N maneiras. Eu tenho uma live só falando sobre isso. Eu dei mais de 20 possibilidades da gente fazer renda extra. Isso passa por vender brigadeiro, vender comida marmita, vender roupa, dar aula particular para pessoas. Eu não sei, tem várias coisas, cara. Você pode, sei lá, cortar grama, qualquer coisa. Você pode criar uma fonte de renda temporária. Você pode ir lá e fazer um bico, eu não sei, de garçom, de, não sei, seja lá o que for. Você pode fazer alguma coisa para aumentar esse seu VPA, para que esse valor de potencial de acúmulo que você tem todo mês, ele aumente. Se esse valor aumentar, o que acontece? Sua dívida é isso aqui. O seu valor aumentou, né? Então a quantidade de meses que você vai precisar para quitar sua dívida vai ser menor. Você vai precisar de menos meses, tá? Isso aí é algo que você já pode ir mapeando. E aí, o que eu recomendaria, né, que você fizesse na sequência? Que você fosse tentar renegociar suas dívidas. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem. Muitas delas não dão as caras, né, para a instituição que está lá devendo. Isso é a pior coisa, porque assim, o banco tem total, vamos supor que você está devendo para o banco. O banco, ele tem interesse que você pague aquela dívida. Ele não quer não receber aquela dívida. E o que acontece? Se você ficar fugindo dele, ele vai entender que você não quer pagar e ele vai aplicar aquilo que é direito dele, que é mais juros, menos negociação. Agora, se você vai lá e você tem um plano, que plano é esse? Isso que você já fez, já dá um plano. Você já tem o que você gasta, suas despesas básicas, você tem o seu VPA, que eu já expliquei aqui, seu valor potencial de acúmulo, você já tem ali, talvez, as formas que você vai fazer para criar um pouco mais de renda de uma maneira alternativa, né? Então, seja um bico, seja o que for. Se você chegar com essas informações para o gerente do banco, já é outro esquema, já é outros 500. Você já está chegando com um plano para o cara, falando assim, olha, eu sei que eu tenho essas dívidas aqui e eu quero quitar elas. E eu quero renegociar isso com você. Olha, eu tenho isso aqui que eu pretendo guardar todo mês, porque eu tenho esse padrão de vida, eu ganho tanto, eu faço sobrar tanto e eu consigo juntar tanto. Por isso eu acho que em tantos meses eu vou ter esse valor aqui e por isso eu queria fazer uma negociação com você, onde eu ficasse devendo tanto de tal maneira. Então, percebe que se você for com um plano, a chance de você ter uma condição melhor na sua dívida, ela passa a ser muito maior. Por quê?
Porque a maioria das pessoas não faz isso. Sabe o que a maioria das pessoas faz? O gerente do banco liga lá, a pessoa não atende. A pessoa finge que não tá. Recebe lá o e-mail, não responde o e-mail. Eu não sei, faz lá alguma coisa, a pessoa não dá satisfação. Chegou o dia de pagar um negócio, não pagou, simplesmente não fala nada. Não dá as caras. Isso é o que a maioria das pessoas faz. Agora, se você for aquela pequena parcela que faz o básico bem feito e repetidas vezes, então se você for aquela pessoa que dá satisfação, você vai lá, fez o seu plano aqui que a gente aprendeu, mostrou aquele plano, foi lá renegociar, você vai ter outro resultado. Não tem como. Porque a maioria das pessoas não fazem isso. Então, essa renegociação ela é importante, a gente ir lá para renegociar, tá? E isso, se você tiver talvez uma dívida. Agora, se você tiver várias dívidas, você vai ter que fazer isso em vários locais, né? Você vai renegociar em vários locais para tentar melhores condições. E aí, o que é um quinto passo, dependendo do seu caso, tá? O que você pode pensar em fazer? Seria de unificar essas dívidas. Como que você unifica essas dívidas? O que é isso, né? Seria você criar uma dívida única para você pagar todas essas dívidas separadas aí e você passar a lidar apenas com um credor. Mas você tem que ver se isso vale a pena, né? Você tem várias dívidas com vários juros e você teria que substituir por uma dívida só, que os juros dessa dívida seja melhor do que a média ponderada de todas essas outras dívidas. Se você não sabe, não dá para colocar aqui para vocês como é que se faz uma média ponderada, mas se você dá um Google aí você vai descobrir. E no meu curso eu mostro isso também, como é que a gente calcula isso, mas enfim, a ideia é que essa nova dívida seja, vamos dizer assim, melhor do que todas essas outras dívidas somadas separadas. E aí você tem essa facilitação de poder estar falando só com uma pessoa. E aí você faria o quê? Pegaria esse novo empréstimo, quitaria todas essas outras dívidas e trataria só com essa sua nova dívida. Se você não tem várias dívidas, beleza. Essa parte aqui você pula, você só renegocia e aí você faz o quê? Você executa o bendito plano que você desenhou. A maioria das pessoas não desenha um plano. Qual que é o meu plano? É isso aqui que a gente falou. Você fez o seu mapa, o seu raio-x financeiro, viu quais são as suas despesas básicas, quais são as suas receitas, fez o seu VPA, definiu ali como que você vai fazer uma renda extra. Uma maneira também de você aumentar o seu VPA é você diminuir o seu padrão de vida. Então, às vezes você vai ver que você está tendo ali alguns gastos que você não precisaria. Você pode, por exemplo, né, eu sempre falo isso, parar de fazer compra no mercado normal, no supermercado, e fazer compras no atacado. E isso, se você fizer isso consistentemente ao longo do mês, é inevitável que a sua despesa com o supermercado vai baixar. E com isso, o seu VPA aumenta. Aquilo que sobra todo mês vai aumentar. Percebe? Então aí você tem que executar esse plano. E aí você já vai saber, não vai ter surpresa. Porque se você sabe quanto você deve e o quanto sobra todo mês, você vai saber ali, por A mais B, que em 12 meses você quita a dívida, em 18 meses, em 30 meses, em 8 meses, eu não sei. Mas você vai ter isso muito bem desenhado. E aí, gente, é só foco, segue o plano, entendeu? Segue o plano, faz isso um mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses. E aí, o que eu aconselho para vocês, que é o bacana, né? Se você fez essa conta aí no seu plano e você viu que você precisa cumprir esse plano por, vamos dar um exemplo aqui, tá? 18 meses para você sair da sua dívida. Você precisa de 18 meses fazendo tudo isso que você planejou para sair das dívidas. O meu conselho é, faça 19. Por que faz 19? Eu já sei que com 18 eu vou quitar. Perfeito. Só que faça isso por 19 meses. Por quê? No 19º mês que você fizer isso, esse plus que você vai ter, que não vai ser para quitar a dívida, porque ela vai ter sido quitada no mês 18, você gasta com você. Você gasta com você comemorando, celebrando. Você precisa ter essa ruptura na sua cabeça mesmo de que você está entrando numa fase nova. Você está entrando agora numa fase onde o dinheiro vai sobrar todo mês e não vai ser para quitar uma dívida, vai ser para você, vai ser para realizar seu sonho, vai ser para investir, vai ser para poupar, para montar sua reserva financeira, para viajar, eu não sei, mas comemora isso, é importante isso. E aí você começa a ir pro outro lado da moeda dos casais diamantes que fazem o dinheiro sobrar todo mês, realiza os sonhos e vai indo meta atrás de meta. Você criou uma nova rotina e fez isso por um tempo determinado. Olha só, esse é o casal diamante. Não foi nada de outro mundo. Saber quanto entra, quanto sai, ver o que sobra, poupar, isso não é difícil, gente. Isso não é nada de outro mundo. Só que se você fizer isso repetidas vezes, por vários meses ou anos, você vai ver que seu resultado vai ser acima da média. Então é isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer nesse passo a passo simples. Você só precisa fazer isso durante vários meses. Certo, gente? Se você anotou aí, você já tem informação suficiente para montar o seu plano da virada, ou seu plano de ação, certo?
É assim que a gente monta, né, parte do nosso plano aqui para a gente executar. Eu espero ter ajudado vocês. A ideia, como eu falo, né, gente, é ser bem prático aqui. Então aqui eu fiquei aqui 40 minutos, até passou um pouco do que eu gostaria, para ajudar a galera. Então é isso que a gente precisaria fazer para a gente poder sair das dívidas. Esse é o passo a passo básico, bem feito, que a gente pode fazer. Eu espero ter ajudado vocês. Essa live aqui, eu acho não vai ficar gravada. Então quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, vai aprender em algum dia aí se eu repetir esse assunto. Mas coloca isso em prática. Ou compartilha isso com alguém que você conhece que talvez esteja precisando. Porque não é difícil. É que as pessoas não têm constância. Elas não conseguem fazer isso várias vezes, né? Vários meses. Mas se você fizer isso no mês 1, no mês 2, mês 3, até o mês que você precisa, matou a charada.